Salve, salve, rapaziada, eu sou o Rossi, mais uma edição mais de One Piece. É isso aí, a Isabela estava em silêncio nos últimos 10 minutos, eu já achava que ela estava dormindo, mas pelo visto ela ainda está entre nós. Antes de qualquer coisa, eu apresento aqui os meus jogadores, da direita para a esquerda, o daquele time interpretado pelo Cauã. Salve. Luna Zen, interpretado por um ser misterioso. O que é a vida? Henry D. Storm, interpretado pelo Skyler. Buenos dias. Vincent Luiz, interpretado pelo Pedro. Em dezembro de 81. Pode continuar. Não lembro o resto. Ué. E Roca de Shiroikuma, interpretado pelo amor da minha vida. É sério que você fala? Oi? Ah, boa. Eu tava pensando no que falar, mas eu não consegui pensar em nada. Ah, bom, oi é uma boa ideia. Bom, e antes de qualquer coisa, avisos importantes. Se tudo der certo, é claro, ainda pode acontecer algumas coisas, mas se tudo correr bem, semana que vem nós teremos um episódio especial dos RP Goblins, não percam. Então, na próxima sexta-feira, esperem, nós vamos ter um especial de Natal, um pouco diferente dos especiais de Natal que vocês estão acostumados, mas a gente vai ter um episódio especial de Natal. Não vai ser One Piece, não vai ser o episódio 69 de One Piece, esse vai ser reservado só pro ano que vem, porque vai ter que ser um grande evento, afinal de contas, não é qualquer episódio que pode ser um episódio de um número tão misterioso, mas muito obrigado pra todo mundo que está acompanhando, nós oficialmente chegamos no episódio 68, então estamos no episódio que é o mesmo número da idade da Liz, finalmente, e agora a gente pode ir direto pra sessão, né? Sim. Sim. É certo. Luna. A minha pergunta, espero que você seja capaz de compreender, depois de uma entrevista tete a tete, 1 a 1, com a Bianca Turek, qual tipo de comportamento que a Luna se encontra? Tipo assim, logo depois? Momentos depois. Tá tipo sentada num banco olhando pela... Olhando... acho que ela tá, na verdade, tá pra fora, assim, olhando, fumando um cigarro. Certo. Enquanto você observa o mar, você consegue ver à distância o início de formações da ilha que vocês devem se aproximar. A ilha de Black Debart Roberts. Mas, antes mesmo de chegarem, a voz da Bianca te chama mais uma vez. Dessa vez, com um tom um pouco menos amoroso. Talvez um pouco menos lascivo. Dizendo simplesmente: Luna, mais uma coisa. Ela te chama de volta e tira do meio das coisas dela o que parece ser um envelope. E ela entrega pra você. Eu pego. Eu não queria entregar isso pros outros, porque eu não sabia com quem ou como eu deveria confiar esse tipo de informação. Achei que você fosse a melhor ideia. Eu tipo... faço a posição de abrir o negócio e falo, posso? E ela fala, claro. O que eu acabei de te entregar é um dossiê sobre uma pesquisa que eu tenho me colocado no meu tempo livre. É sobre um membro da tripulação de vocês. Tá. Eu vou olhar a primeira página pra ver quem que é o membro. Eu acredito que ele não seja quem tá dizendo que ele é. E você começa a ver um dossiê sobre o Greg. Não lembro. Na verdade, uma falta de informações sobre o Greg. E a Bianca diz simplesmente:
Esses são todos os principais jornais, revistas e publicações onde o suposto grupo de piratas que o Greg faria parte na mesma época estaria agindo. Não existe uma única menção a piratas gigantes. Não existe uma única recompensa anterior à que foi lançada nessa mesma semana sobre o nome de Greg. Eu procurei por qualquer outro nome, qualquer tipo de registro. Eu não encontrei absolutamente nada. A única coisa que eu consegui encontrar foi isso daqui. E ela aponta para um dos papéis e ela fala: uma certidão de nascimento em Elbeth, sobre o nome de Greg. A idade bateria com a idade original dele. Filho de fazendeiros. Os dois pais vivos até hoje. Eu ainda não consegui me comunicar com eles. Gigantes não são exatamente o tipo mais fácil para marcar entrevistas. Mas seja lá o que tenha acontecido, algo nessa história não tá aí. Eu vou olhar. Vou guardar isso. Vou guardar todas as informações que tem sobre isso na minha cachola. Uhum. Você quer isso de volta ou... Pode ficar com você. Eu só gostaria que você evitasse que isso caísse em mãos erradas. A maior parte dos outros piratas da Tempestade é, no mínimo, burro, no máximo, extremamente intempestivo e inconsequente. Eu tenho medo de que essa informação possa fazer. Obrigado por compartilhar. Isso, querendo ou não, tira um peso de mim, mas coloca outro. Bom, seja lá o que for, boa sorte. De verdade. Ela se levanta, coloca a mão no seu queixo e fala: eu não gostaria de te perder. Não se preocupa, eu sobrevivi a coisas piores. Isso é verdade. Eu sei muito bem disso. E ela dá uma piscada breve e começa a se vestir. Bom, eu vou olhar isso. Eu vou... O que foi, Isabela? Você falou alguma coisa? Meu Deus, a Bianca tava pelada. É assim que você faz entrevista, não sabia? Mano, Entrevista eu pra acho quê? que eu tô fazendo entrevistas erradas, velho. Que tipo de O pior é que eu não entrevista? consigo imaginar a Bianca Turek pelada. Eu só imagino ela com outro suit embaixo do suit que ela usa. Um terninho embaixo do terninho. Sem piadinha, o Brasil perdeu pra Croácia. Vai, continua. Eu vou... Mano, eu vou olhar isso e daí... Eu imagino que ela vai embora, né? Já, Aham, logo depois. Eu vou olhar pra essas informações. Eu vou pegar um jarro de ácido, tá ligado? Uhum. Eu vou só pegar, tipo, um papel que eu julgue ser o mais importante, tá ligado? Uhum. Talvez a certidão de nascimento. Aham. Vou guardar ela dentro do meu travesseiro, em algum lugar assim. Uhum. Algum lugar que não seria mexido. Atrás da faixa que você usa na cara. Boa, na verdade. Eu vou guardar ali e vou queimar o resto. Tá. Em outro assunto. Um certo tempo depois. Na manhã seguinte. Henry, Euzinho,
Não é a primeira vez que atiram na sua direção. E provavelmente não vai ser a última. O clarão é sempre assustador. Sempre traz alguns dos seus instintos mais primais à tona. O barulho continua machucando um pouco os seus ouvidos. E o cheiro de pólvora embrulha o seu estômago. Mas você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, vê o cano fumegante de um revólver recém-disparado e percebe: você tá vivo. O Bart gira o revólver, coloca de volta no coldre e fala: você tinha que ter visto essa cara. Eu levanto, mas acordado agora, olha pra ele. Qual é a tua? Quando você se levanta, você consegue ver que ao lado na sua cama, um buraco de bala, centímetros do seu rosto. A minha cama! E ele fala: não se preocupa, você não vai precisar dela por muito mais tempo. Eu vou! Eu tenho certeza que a gente consegue alguma coisa melhor. Eu espero. Calma, cara. E ele Eu fala só assim- não te bati porque eu prometi. E ele fala simplesmente: desculpa pela piada, me pediram que eu te acordasse. Quem? Acho que você conhece eles. E ele abre a porta e você vê lá fora alguns rostos extremamente amigáveis e reconhecíveis no fato dos Piratas da Tempestade. E junto com eles, outros. Outros 4, para ser exato. Você talvez conheça eles. Não é nem um pouco difícil, na verdade, saber quem eles são. Você olha pra eles e vê os Corvos de Sangue. A tripulação de Black Bart Roberts. E a tripulação mais poderosa dos 4 Blues, da Grand Line e do Novo Mundo. Você vê pequena, de cabelos brancos, um chapéu enorme que esconde a maior parte da cabeça dela e hobbies longos que parecem esconder seu corpo, porém com olhos das mesmas cores do irmão. Minerva Windtreader. Windtreader é mais um nome de stage. O nome dela de verdade é Minerva Bart Roberts, a irmã mais nova de Black Bart. Além disso, você vê ao lado deles 2 criaturas. O imediato e o imediato do imediato. Fester e Felpudo. Fester, o menor deles, é um humano pequenininho, de mais ou menos 1,60 m, olhos vermelhos e cabelos brancos, parece sempre pentear os cabelos dele de forma que parece que ele tem orelhinhas de urso saindo do topo da cabeça, e usa uma espécie de crossbow semi-automática. E logo atrás dele, Felpudo, um urso polar, grande para um urso polar, de mais ou menos uns 2,80 m, sempre de óculos escuros. E ao lado deles, o mais belo de todos. A beleza dele talvez seja assustadora. Narciso Hirari. Cabelos loiros, lisos, pele branca, alva, muito branca. Longilíneo, alto, mais ou menos 1,90 m. Bastante magro. Usa só um hobby clássico. Oriental. E é claro, uma espada pelas costas. Narciso não é só o espadachim dos Corvos de Sangue, como é o melhor espadachim do mundo. E você vê eles todos confraternizando com os Piratas da Tempestade. Conversando, se apresentando e dizendo quem eles são. O Bart
coloca a mão nas suas costas, aponta na direção da tripulação dele e fala: conhece a turma? Eles são bastante sociáveis, pelo menos hoje em dia. E ele aponta um pra um e diz: Minerva, e ela só abre um breve sorriso. Fester, e ele fala: qual é, capitão? E ele aponta pro e fala: Felpudo, que faz um. E logo depois aponta pro Narciso, que diz simplesmente: é um prazer te conhecer, Rei do Storm. Ouvi muito sobre você. E aí? E você vê um dos Piratas da Tempestade. Tá faltando. A Kagami não tá ali. Vocês uma garota baixinha aqui? Todos olham pra Minerva. Com o auge dos 1,40 m dela, é imediato a ligação. Tartaruga. Mais fácil. Você vê, subindo as escadas, a Kagami olha e fala: que barulho é? Ah! E ela faz só um ah! E coloca a mão na testa e desmaia. Oh. Alguém deveria cuidar disso. Tá vendo? Eu falei pra vocês que se a gente fosse legal, eles iam ser legal com a gente. E Você tinha razão. o Fester chega do lado da Roca e ele parece, tipo, ele penteia o cabelo pra trás e ele fala: e aí? Roca, né? Meu Deus do céu. Geralmente é assim que as pessoas me chamam. Legal. Fester, ele estende a mão e abre um sorriso. Oi! Eu não vou pegar a mão dele. Ok, tá bom. E ele vai pra trás do Felpudo e ele coloca a cabeça e ele fala: de novo, eu nunca vou conseguir. E Eu vou olhar a pessoa e falar: E o Felpudo traz a resposta e ele diz simplesmente: não, ele é assim. ok. E o Black Bart fala simplesmente: bom, é um prazer conhecer todos vocês. Agora que estamos todos reunidos, se importam? Eu gostaria de convidar todos vocês para almoçar. Ou café da manhã, ou como vocês queiram preferir. Eu imagino que vocês estejam com fome. Eu tô sempre com fome. Eu gosto de comida de graça. Não, tá bom. A gente não precisa, tipo, levantar a Kagami? Eu acho que é bom, né? A Luana tá lá já. A Kagami é, tipo, a maior fã de vocês. E aí, tipo, ela ficou meio animada, né? Eu acho que é legal avisar isso pra vocês antes. Pra, tipo, vocês não ficarem assustados. Eu acho. Né? Fã? Tipo, ela tem um livrão sobre vocês. E aí ela, tipo, queria vir ver vocês. E aí ela mudou o barco pra gente vir ver vocês. E aí a gente tá aqui. Eu acho que ela é mais fã. Cadê? Quem é que é a navegadora? É a Minerva. A Minerva, a A menininha. Minerva. pequenininha. Acho que ela é mais fã, tipo, dele, aponto pro capitão, e dela. Os outros acho que meio que vem de brinde. E o Fester fala: eu sou um brinde de novo! E ele abaixa a cabeça. Mas ela deve gostar de você Pô, também. uma banda favorita, né? A banda é a banda. É isso. E a A Minerva. banda é a banda, e você é o. Qual que é aquele cara dos Beatles que é. O Ringo. É, e Ringo você. Starr. Eu falo, a banda é a banda, mas algumas pessoas são Ringo. E ele fala: eu não sei nem o que é isso, mas isso foi ofensivo. Mas a bateria é bem importante, poxa. Mas sem o Ringo, a banda não seria a mesma. Exato, tá vendo? Eu vou ter que concordar com o Vincent. As pessoas podem só não gostar tanto dele, mas. E a Minerva diz: legal, se ela é uma navegadora e trouxe vocês até aqui, eu tenho certeza que... E no momento que ela vai falar isso, e a Kagami parece acordar, e a Minerva diz simplesmente: essa tal de Kagami deve ser boa no trabalho dela. E a Kagami faz um ah! E desmaia de novo. Viu? Isso vai ser um problema. Tudo bem, tudo bem. Uma hora ela se acostuma. É a exposição Eu pelo. vou carregar ela.
você coloca a Kagami nas costas, como você já fez tantas que vezes. Vocês são, tipo, super jovens. O Bart diz, na verdade, ele aponta pro Felpudo e fala, nós temos uma espécie de redator na tripulação. E O Felpudo é urso ou é a criança? é o urso. Tá. A criança é o Fester. Não é uma criança, na verdade, ele é um adulto, ele só é baixinho. É, eu também. E o Felpudo fala simplesmente, eu sou uma espécie de escritor compulsivo. E eu gosto de escrever sobre o que a gente faz. Então o seu nome que tava na capa. É que eu não sei ler, né? E aí a Kagami lia pra mim às vezes. Eu não prestava atenção, mas. Sim. Felpudo nunca foi um bom nome pras capas, então eu assinava como Fel, ponto, pra deixar um pouco suspeito. P, novamente um ponto, pra parecer que eu tenho um nome no meio. Udo. Eu acho que eu já li um dos seus livros. E ele fala, pela sua cara, e ele parece colocar a mão assim, e como fazendo uma cara pensando, e ele fala, eu imagino que tipo de livro deve ter sido. Meu Deus. O que você quer dizer com isso? Bom, certamente não foi um livro de aventuras. E Depende do seu conceito de aventura. ele pega o Fester derrotado e coloca sobre os ombros, enquanto o Fester vai choramingando. E o Bart diz simplesmente, bom, se importam? Essa é a minha casa. Bom, a minha casa é de mais algumas pessoas. E ele aponta pra ilha à frente. E vocês veem a base dos Corvos de Sangue. E vocês notam imediatamente por que eles são chamados de os Corvos de Sangue. Essa ilha, o formato dela é como se fosse uma, né, a parte de pedra e rochosa dela forma quase que perfeitamente a cabeça, um pouco mais redonda e um pouco mais alongada, a ponta, um bico, como se fosse a cabeça de um corvo no formato dessa ilha. E ao longo de todas as paredes e onde ficariam ali o bico, o rosto, os olhos e coisas relacionadas, é onde essa cidade é construída. E vocês conseguem observar que essa cidade ela é construída no meio da natureza, com prédios brancos construídos quase que rentes à pedra, assim. A cidade parece ser muito vertical, com subidas e descidas dentro dessa pedra. Essa cabeça de corvo no meio do mar é gigantesca. Não é uma ilha pequena. Deve ser uma cidade de, sei lá, 10 mil habitantes. Algum lugar realmente grande, para os padrões de uma ilha, pelo menos. Naturalmente, é muito parecido com... sem querer esconder nada, Mykonos, na Grécia, a cidade que, quando você pesquisa Grécia prédios legais no Google, vai ser a que vai aparecer. Ou uma das, pelo menos. Então, ele aponta, vocês atracam. Só existe um navio pirata, o navio dos próprios Corvos de Sangue. E vocês descem do porto, sobem e começam a subir na direção dessa cidade. O navio é grande? Desculpa? O navio é grande? O navio deles? Não. É muito pequeno, na verdade. Afinal de contas, é uma tripulação de 5 pessoas. Ok. Eles literalmente não tem mais ninguém. São só eles 5. Ah, ok. E o navio deles é um pouco menor do que o de vocês. Uhum. E vocês começam a subir a escada e as ruas feitas de paralelepípedo. E aos poucos a cidade vai crescendo e fluindo ao redor de vocês. Vocês começam a olhar em volta e reparar o que parece ser efetivamente uma cidade em perfeito desenvolvimento, sabe? Vocês vão olhando em volta, conseguem ver algumas casas, o cheiro imediato, tá naquele horário da manhã em que as pessoas estão preparando o seu almoço, então imediatamente vocês conseguem sentir um cheiro forte, primeiro de especiarias locais, segundo de frutos do mar, que parece ser uma espécie de especialidade local. Afinal de contas, uma ilha no meio da pedra não tem muito no que se diz em questão de agricultura.
E vocês continuam caminhando e conseguem ver alguns ambientes um pouco mais largos, praças, catedrais, coretos, espaços maiores que parecem ter música, vendas, uma cidade de verdade acontecendo. Vocês conseguem ver pessoas subindo e descendo com caixas nos mercados principais. A peixaria parece ser um dos maiores espaços nesse local, tomando um pedaço grande da praça principal da cidade, mas ela também não é só de serviços, ela é tomada por músicos que parecem fazer uma espécie de quinteto de cordas próximo ali, tocando uma música local e recebendo algumas moedas. As moedas todas nos dobrões de sangue, uma moeda única que só existe e só é corrente nessa ilha. Eles não usam berry como no resto do mundo. É uma moeda que o próprio Black Bart manda para as pessoas abaixo. E não só isso, vocês continuam caminhando e reparam que a tripulação do Bart é respeitada, porém não temida, no sentido de que eles vão caminhando pelas ruas e eles caminham entre as pessoas. Algumas cabeças viram, afinal de contas, ainda é o Imperador do Mar entre vocês, mas não é nenhum tipo de servitude. É mais tipo uma pessoa gritando um bom dia, chamando o Bart ou qualquer um dos tripulantes pelo primeiro nome e eles respondendo, chamando os moradores pelo primeiro nome, ou então, quando eles parecem não saber o nome, eles chamam ele simplesmente de amigo, parceiro, ou simplesmente o famoso doutor gritando pra cima e pra baixo com as pessoas que dão olá pra eles. Eles parecem ser bastante queridos ali. Enquanto eles vão subindo e caminhando, as pessoas vão celebrando a presença deles ali. E o local parece ser bastante calmo, pacífico. Não parece ser perfeito, mas parece ser amigável. Certamente muito mais amigável do que a maior parte do Novo Mundo. Um pouco mais acima ainda, vocês conseguem ver o maior espaço de terra plana presente nesse local. Vocês conseguem ver uma construção de algo que vocês não estão muito acostumados a encontrarem por aí. Uma escola enorme, com salas e crianças subindo e descendo, grande bastante para abastecer a maior parte dessa cidade, ou pelo menos, ou talvez até toda essa cidade. Vocês conseguem ver algumas crianças brincando, mas a grande maioria em salas de aula, onde elas parecem aprender, claro, a ler, escrever, fazer contas, mas também um pouco a mais. Eles parecem aprender filosofia, discutir coisas, parece ser um número grande, uma idade avançada, assim, a escola ali parece ter pessoas desde, 4 anos aprendendo a ler, escrever e coisas mais básicas, até 25 fazendo estudos superiores, medicina, laboratórios e coisas relacionadas. Nada é hiper high-tech, não é Egghead ou qualquer outra ilha assim, é mais estudos locais, algo pequeno. Ela é uma vila inteiramente pequena, mas ela é viva, ela acontece, ela parece ter uma espécie de quase que um motor funcionando, assim, as pessoas parecem subir e descer e existir num balé quase que perfeito, subindo e descendo numa paz intocável. E, finalmente, vocês começam a se aproximar do que é o local onde mora Black Bart e o resto da sua tripulação. E pra quem esperaria um castelo ou um lugar gigantesco, tá redondamente errado. É uma das maiores, mas talvez não seja nem a maior das casas ali. Uma casa de pedra de 2 andares contra a encosta de uma dessas particulares cavernas. De lá, vocês conseguem enxergar o cheiro forte de frutos do mar sendo feitos, o que parecem ser polvos, lulas e talvez um pouquinho de alguns outros animais que não devem ser mencionados aqui. Mas tudo que parece ter um verdadeiro banquete. E o Bart vê vocês chegando, vê vocês olhando em volta, depois de uma caminhada de uns 30 minutos, e diz simplesmente: bom, bem-vindos, Mikasa, Tsukasa, só vou pedir que vocês tirem o tênis antes de entrar. Mano, eu não acredito que o Black Bart criou a ETEC, velho. Fez mais pelo ensino do Brasil do que muita gente. Muita gente aí, né? E o Bart abre as portas e ele diz simplesmente: bom, bem-vindos, deixem suas coisas em qualquer lugar. Se vocês precisarem ficar por aqui, vocês podem dormir na sala, ou então a gente tem uma pousada no final da... Ele aponta pra um caminho e fala:
digam que eu mandei vocês. Vai ser por conta da casa. Os Luskets podem entrar? Claro. Só peço que eles tomem cuidados. A gente tem gatos demais por aqui e eles entram em brigas de vez em quando. Ah, não, eles são bonzinhos. Eu vou olhar não acho que pra ele precisa ficar aqui. Qual? A estação de passagem. Eu imagino que sim. É que eu gostaria de conversar negócios. Falei. Que tal comer primeiro? Tá bom. Você ouve a barriga da Luna roncando. Ai, eu não como há 3 dias. Eu comi ontem. Eu não como há 3 dias. Ontem já faz tanto tempo. Roca, repete, por favor. Por que eles não podem ficar... Por que a gente não pode ficar? Eles são tão legais. A gente tem um mundo a explorar, Roca. A gente tá explorando essa ilha, uma ilha de cada vez. Acho que isso aí já foi bom. Enfim, eu mando um olhar pra Helena. Você manda um olhar pra Helena e ela parece estar observando em volta. Em silêncio. Eu mando uma mensagem no olhar em código Morse, piscando. Caralho. Pisca mal. Essa é braba. Puro. A Kagami ainda tá capotada, mano? Ela desmaiou mais umas 2 ou 3 vezes no caminho, mas agora mesmo ela tá desmaiada. Eu vou bater no deixar ombro um cantinho ali. da Helena. Falar. Oi, Helena, eu preciso da sua ajuda com uma coisa. Mais tarde, pode ser? Claro, quando você quiser. Tipo, depois do almoço, assim. Tá, depois do almoço e depois a gente ouvir, seja lá o que eles têm a dizer. Tá bom. E Se pudesse antes disso, eu acho que seria melhor, inclusive. o Bart começa a trazer comida e sentar vocês. A sala de estar dele é ladeada por uma mesa de madeira grande, mas não tão grande que cabe todos os Piratas da Tempestade confortavelmente, sabe? Alguns de vocês têm que se sentar um entre o outro, assim, nas cadeiras, outros têm que pegar e levar pra um dos sofás ou poltronas a comida e comer no colo, mas vocês todos conseguem se localizar ali de alguma forma, é meio desconfortável. Tá como uma família no Natal, sabe? Nem todo mundo tem um lugar ali na mesa principal, mas todo mundo se localiza. O Greg tá no barco, né? Desculpa? O Greg tá no barco? O Greg tá no barco. Beleza. A cidade não é propícia pra gigantes. Não imagino. E imediatamente o Bart se senta e ele começa a colocar a comida em cima da mesa e ele fala: bom, eu não sou o melhor dos cozinheiros, mas enfim, é uma das especialidades locais. Deve ter veneno nessa comida. Esse negócio tá muito bom, muito obrigado. E ele começa a comer, e a tripulação dele inteira começa a comer. Eles parecem gostar bastante disso. É uma espécie de ensopado feito de polvo e lula com alguns pedaços de pão pra dar uma crocância. O que não mata engorda. E vocês comem, e pelo menos aqueles de vocês que comem, é bom. Não é a melhor comida que vocês comeram na vida de vocês, mas é bom. São sabores locais, alguns sabores vocês não estão exatamente acostumados, talvez seja um pouco doce pro paladar de vocês, mas é saboroso e enche o estômago. Deixa vocês confortáveis e quentinhos. A temperatura desse lugar não é fria, mas também não é exatamente das mais quentes. Que delícia. E enquanto vocês vão se alimentando, o Bart diz simplesmente: bom, antes de qualquer coisa, eu imagino que vocês tenham ouvido mais da gente do que a gente ouviu de vocês. Vocês se importariam de, tipo, se apresentar? Caramba, eles não conhecem a gente, que legal! Vocês não leram as notícias? Não, o Bart coça a cabeça. A gente não recebe pirata semanal aqui. Então por que você fazer negócio com a gente? Por Eu dou quê? uma mordida no frango. Porque a gente não lê todas as notícias. Algumas sempre chegam. E o que vocês leram? Você vê que por uma das janelas entra um par de corvos
Eles se sentam um em cada um dos ombros do Bart, dão uma ciscada, como se estivessem cochichando pra ele, e eles voam um pra cada lado novamente. E ele diz simplesmente: temos outra forma de receber notícias por aqui. E, bom, literalmente, um passarinho me contou que vocês estão se envolvendo com peixes grandes. A gente é peixe grande. Vocês estão se tornando peixes grandes, que tal? Tá bom, eu aceito. Se eu fosse assim, eu teria derrotado um de vocês. Não. Na mesma dia. Eu gostaria de segurar um de nós por um tempinho a mais. Não dizendo que isso tá fora do papel, imagino que vocês sejam ambiciosos e tudo mais. Mas eu gostaria de entender um pouco mais. Quem são vocês? A gente sabe os fatos, não as razões, entende? Bom, pergunta aí. A gente tá aqui agora. Eu acho que... Bom, tem uma pergunta que aparece na minha cabeça mais do que as outras. E eu imagino que a resposta seja diferente pra cada um de vocês, mas... Por que vocês estão nessa? Porque a gente Não, é cara. família? A gente já tá aqui há tanto tempo que eu acho que eu nem lembro mais. Mas acho que eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu gosto disso. É muito adulto. Tá. Vai se fuder. E Ele... você? Por que você faz isso? Rapidinho. Tem um que ainda não respondeu. Na verdade, ele olha pro Oda e fala: você não falou nada ainda. Oi. Que é? O que que... Por que que você tá aqui? Por quê? Por que que você continua nisso? Qual o seu objetivo final? Eu luto pela igualdade. Basicamente isso. Se você é um camarada nesse tipo de luta, então acho que nós estamos no caminho certo. Bom, nós estamos aqui por... Bom, tudo que vocês viram no caminho foi o porquê. Nós 5 somos daqui. Na verdade, eu nasci e cresci nessa casa. Ele aponta pra navegadora dele, a Minerva, e diz: ela é minha irmã mais nova. Eles também são família. O Fester é o meu melhor amigo desde quando eu me lembro, e o Felpudo é o melhor amigo dele desde que ele se lembra. O Narciso... Caraca, eles são que nem a gente. E o Narciso... Bom, o pai dele era uma espécie de aventureiro. Ele foi a razão que a gente se juntou. Mas, basicamente, a gente saiu em viagem pra... Originalmente, conseguir suprimentos? Talvez seja a melhor palavra. A gente foi capturado por uma outra tripulação de piratas. E daí, muita coisa aconteceu. Mas, no final das contas, o objetivo sempre foi garantir que esse lugar fosse pacífico e protegido. Eu acho que a gente pode até ser poderoso, mas a gente talvez não consiga salvar o mundo. Mas pelo menos a gente consegue ajudar cada uma das pessoas. Entende? Só isso?
Eu não sei se você estava esperando algo maior. Não, é que eu coloco comida no prato. O frango que eu tava comendo, eu acabei de comer. Eu olho pra ele. Todo mundo que eu encontrei aqui, que é parecido contigo, é bem egoísta. De várias formas diferentes. Bom, eu não Não tenho... esperava encontrar alguém como você, assim. Eu não tenho dúvida que nós também somos egoístas da nossa própria forma, mas eu acho que a gente só é forte porque a gente tem todas essas pessoas aqui pra proteger. Principalmente a Dona Joana. E o Fester fala, a Dona Joana, o joelho dela já não é mais o mesmo, sabe? Então forças assim existem. Forças? Volto a comer. Bom, o joelho dela não tá mais forte, o Fester fala. Não é isso que eu tô falando. O Bart fala, eu sei, ele não é dos mais rápidos. No final das contas, eu acho que... nós e vocês temos algumas coisas em comum. Vocês não parecem do tipo que estão atrás de ganho pessoal. Não seria inocente o bastante para acreditar que vocês estão atrás de salvar o mundo ou grandes coisas também. Mas vocês pelo menos parecem atrás do lado certo, se é que isso pode ser usado. A resposta do Homem-Peixe de vocês certamente fez parecer. O que o Oda falou mesmo, mano? Que ele luta por igualdade. Abóbora. Que comidinha gostosa. Eu acabo de comer, olha pra ele. E com os outros 3 imbecis, você tentou? Imbecil? Quem é imbecil aqui? Quem? Não. Bom, eu acho que... E ele olha pro Fester e fala, toda tripulação tem a sua cota de imbecis. Mas superam ela bastante. Não duvida, eles não são do tipo mais fácil de controlar. Metade das merdas que a gente desenvolveu foram culpa de alguns. E ele olha pro Fester, olha pro Felpudo, olha pro Fester, olha pro Felpudo. Digo mesmo. Olha. Eita. Luna simplesmente saiu da chamada. Mano, a Luna se sentiu atacada pessoalmente. E... Tudo bem aí, amiga? Tudo. O Black Bart, quando vocês começam a terminar de comer, puxa o verdadeiro assunto pelo qual ele trouxe vocês até aí. E ele diz simplesmente... Bom, como vocês com certeza sabem, a paz entre os imperadores do mar é uma coisa bastante frágil. Como se ela tivesse o tempo todo no fio de uma navalha. Sabe? Não. Sim. Eu entendo. Qualquer coisa pode mudar o balanço da paz. E, bom, alguém tirou um dos imperadores do mar da jogada, mudando definitivamente o balanço da paz. Eu tenho certeza que vocês tiveram a razão de vocês pra fazer isso, mas eu tenho a impressão que vocês iniciaram um efeito dominó que vai longe. E? É o tipo de pergunta que eu perguntaria se eu estivesse no seu lugar também. Bom, ele coça a cabeça e fala... Artemísia e Proteus estão se preparando.
eles sempre quiseram ter um pouco mais, uma fatia um pouco maior do bolo. E eu tenho a impressão que eles estão prestes a irem atrás dessa fatia. Você. Não. A Artemícia acabou de se aliar com uma tripulação poderosíssima de... Bom, da nova geração. Os Piratas da eu Chama sei. Azul... Eu... ouvi dizer que vocês não são dos maiores fãs deles. Não. Bom, não só isso... O Proteus parece estar numa guerra menor e pequenas batalhas internas com outro deles. Imagino, pelo que eu sei, vocês também são familiares. Os monstros do mar. Ok. Daí é os signos, né não? É, os signos. Eu gosto dos signos. Fico feliz que você goste, Roca. Ele faz um carinho na sua cabeça. Bom, não só isso, a Marinha aparentemente trocou todos os seus almirantes na última semana. E, o almirante de frota Kurokane conseguiu uma arma nova e desapareceu. Não sabem quando ele vai voltar, se ele vai voltar ou o que ele tá tramando. Mas seja lá o que for... Opa. Os outros Imperadores do Mar parecem estar usando isso como uma chance pra aumentar essa fatia proverbial. Encurtando... Alguém eliminou um dos Imperadores do Mar, então o Novo Mundo virou um barril de pólvora e parece que a mínima faísca vai colocar isso tudo em ignição. E como vocês viram, eu gostaria que essas pessoas lá fora não precisassem estar no meio desse barril de pólvora. Imagino que eles não devam ser basicamente nada pra vocês, mas... Pra mim, eles são tudo. Eles são a razão de eu tomar esse maldito título de Imperador do Mar, a razão de eu espalhar metade dos rumores sobre o quão sanguinolento nós somos, a razão de todos nós continuarmos treinando todos os dias, como se o mundo estivesse prestes a acabar. Nós 5 só queremos proteger as pessoas ali em volta. A questão é que... Bom, existe um limite do que você é capaz de fazer com 5 pessoas. Sabe? Não importa quão poderosos nós formos, desde o início da nossa tripulação, a gente sempre teve numa espécie de cobertor curto, sabe? A qualquer momento, se nós fôssemos muito pra um lado, nós deixávamos outro desguarnecido. E enquanto nós éramos só uma tripulação pirata, era fácil de lidar, mas agora que a gente voltou e a gente tem um local pra proteger, não é exatamente fácil a gente estar em todos os 2 lugares ao mesmo tempo, entende? É claro, nós lutaríamos. Nós vamos ter que lutar. Mas, seja lá o que tiver prestes a acontecer, nós somos os primeiros a admitir que não importa quão forte você seja, sozinho, nenhum homem é uma ilha. Entende? É. Dito isso, vocês parecem ser nossos aliados naturais. Vocês são fortes, têm uma tendência, e ele olha de canto de olho pro Oda, a procurarem o cara mais forte da festa pra baterem primeiro. E ele abre um sorriso, né? Mesmo que lá no fundo um senso de justiça.
E ele se reclina na cadeira. Agora ele parece estar mais confortável. Antes ele parecia um pouco apreensivo, mas ele diz simplesmente: gostaria de oferecer pra vocês uma aliança. Aliança pirata? I would like to form an alliance. E ele diz simplesmente: gostariam de... E ele pega uma das facas na mesa, se coloca o dedo na ponta e vai girando ela na ponta do dedo. Eliminar alguns imperadores. Acho que É esse claro. Eu desde criança. gostei da ideia, mas eu não sei porque eu tô olhando pro Henry e eu tô com medo que ele vai recusar. Vai lá. São tão legais! Pera aí, Rock, Vai lá. repete o que você falou. Eu falei, Harry, por favor, diz que sim, eles são tão legais! Vai lá, O capitão. O rei tá com uma cara de incomodado faz um tempinho já nessa conversa. Eu só E aí falo olha pra- assim, O brilho vai querer ser o cara mais forte do mundo, a gente vai se fuder, a gente vai todo mundo morrer. Ele olha pro. Vai trair a gente. Ele olha pro Bart. E você vai sair dessa ilha? O quê? Você vai sair dessa ilha. Deixar ela desprotegida. Não. Bom, eu sim, mas a ilha não vai ficar desprotegida. Pois. Com a ajuda de vocês, faríamos uma equipe menor. Eu, Narciso e Fester. Nossos 3 melhores combatentes. O Felpudo e a Minerva ficariam pra trás, pra não deixar a ilha desguarnecida. Eles são mais do que o bastante pra repelir uma invasão. Afinal de contas, se a batalha estiver acontecendo longe, eu imagino que qualquer tipo de facada pelas costas seja breve e mal fundada. A Kagami também é boa em defender as coisas, né, Kagami? Ela tá ainda deitada na poltrona, passando mal. Ela é boa sim, pode chamar ela, viu? Não sei qualquer coisa. E aí, capitão? Eu afasto um pouco a cadeira, fico meio balançando ela ali pra cima. Ai, viado. Hum. Eu fico olhando pro meu relógio, assim, olhando pra cima. O que vocês acham? Ele olhando pra cima. Olha, Eles são tão legais! eu não compartilho da mesma visão de mundo simplista da Roca, mas eu tenho que admitir que eles parecem ser pessoas decentes. Por enquanto. Acho que minhas primeiras palavras. Sim, mas olha, e eu olho tipo, tem crianças na ilha, assim? Tem, bastante. O colégio é visível da janela desse lugar. Eu olho e falo: olha, Henry, qualquer pessoa que defenda crianças dessa maneira, eu já tenho uma tendência a gostar um pouco mais. Realmente. Você não sabe o que eu passei, Vincent. Joga ele no chão. Nossa, Não, tô zoando. que dramático. Isso vai significar que a gente vai passar por aquele inferno novamente. Olha, Não que você se importe muito, né? Honestamente, eu tô cansada da gente brigar com literalmente todo mundo. Eu gostaria da gente, tipo, parar e fazer mais amigos, sabe? Na minha opinião, a parte mais legal é quando a gente tá quase morrendo. Pode não, por favor? Na minha opinião, a parte mais legal é quando a gente tá quase morrendo. Mas tudo bem. Legal. olha, É, Sim, é uma adrenalina. olha. Se te traz algum conforto, eu tô sempre quase morrendo. Ah, então tá sempre legal. É verdade. Que horrível. A Helena fala: Eu não Hein? falo que a morte é algo bom. Henry, alianças entre piratas são coisas finas. Mas se ele trair a gente, ela diz, olhando para as coisas dela:
Eu tenho um veneno especial pra corvos de sangue. É o quê? Pra quem não tem veneno? Bom, no atual momento, ela mexe entre as coisas dela e ela fala, deixa eu ver... Anomalocaris. Oda, Luna, Roca 2, Roca 3... Você. Falta só um pra você. Que mentira, Helena. Fala pra eles, a gente é melhor amiga. Ué, você não tinha um antes? É, mas você tomou ele e sobreviveu. Eu vou precisar fazer um melhor. Ah, tá. Ah, era aquilo. Calma, o quê? Nada, não. Eu paro de balançar na cadeira e levanto. Sinceramente, não tô nem aí pra saída. Se você quer proteger ela, proteja você mesmo. A gente vai sair de saída daqui a pouco. Se tu quiser seguir a gente, faz o que você quiser. Eu vou ter que acabar com eles mesmo. A gente vai, é? Olha. Isso quer Tem dizer... jeito de outro, Roca. Eles sempre ficam no nosso caminho. Até agora a gente nunca caçou uma briga. Vocês são cooperativistas. Olha, se você quiser, eu conheço uma pessoa que merece uma boa surra. Eu conheço vários. Isso vai. Eu tenho uma lista aqui, peraí. E daí eu pego uma prancheta assim, tiro, tá ligado? Eu chego nela, pego a prancheta que tá escrita. Hã? Coloca o nome dela aí, então. Quem tá escrito? Mano, tá escrito o nome de todas as pessoas que a gente encontrou até agora, que a gente bateu e não matou. Meu nome tá aí. O do Vincent tá arriscado já. O nome, eu imagino que o nome da Dominica tá, tipo, circulado, grifado, assim, com uma canetinha marcando texto. Um monte de Escrito Dominica setinha. bem grosso, assim. Dominica. Todo mundo que eu encontrei, pelo menos, né? Eu não tenho como saber quem que os outros brigaram contra. Justo. Todas as vezes. Enfim. Você tá curiosa? Assim, eu marco assim. Eu coloco um pinzinho aqui, ó, tá vendo? E daí eu boto, tá do lado do nome do cara, dos dois cara pássaro, tá ligado? Tem um pinzinho do Angry Birds, assim. E a Esses aqui já foram? Esses aqui já foram. Shino olha e fala, peraí, cadê o meu nome? Sabe, eu não tinha nada muito contra você. Ah, isso não dá muito perigo. Eu prendi vocês! Você já se. Pelo menos hoje em dia. Você já leu aquele quadrinho da Pirata Semanal que são uns caras vestidos coloridos que eles enfrentam os monstros assim toda semana e os monstros eram meio patéticos? Ela só pisca e te encara. Então, meio que também, meio que a gente via assim, mas agora você é tipo super legal assim, você é super foda. Eu sempre imagino, você era tipo alguém que a gente brincava de polícia e ladrão? Mais ou menos isso. Era... Mas assim, um polícia e ladrão meio perigoso. Inclusive, eu pego aquela arma aquela que não funcionava mais, tá ligado? Eu guardo isso até hoje, ó. Caçar vocês era o trabalho da minha vida. Polícia e ladrão não é pra ser perigoso? E agora você tem um novo trabalho de vida. Eu acho que sim. Ela parece estar questionando as escolhas dela, assim, olhando pro nada. Triste. Olha, você faz se sentir melhor? Você já machucou a gente bastante. Tipo daquela primeira vez. Aquela primeira vez foi um pouco assustadora mesmo. Então você mandou bem no seu trabalho. Com os caras de rato e tal. Você Você atirou faz em mim isso, com um né? canhão. Mais de A uma, gente se levava a sério! mais de uma vez. Viu como eu te levava a sério? Levava a sério! Viu como a gente te levava a sério? Eu tirei com um canhão em você. Eu não usei a minha arma. A Minerva corta a conversa e ela fala, gente, a gente ainda tá aqui, tá?
Desculpa. Quando você estiver anotando os Querem nomezinhos. participar da conversa? Peraí. Esse aqui também. Pronto. Coloca é. da minha mãe aí. Aí eu paro pra pensar. Você não lembra? Eu não sei o nome dela. Coloca só mãe. Tá. Eu boto Mãe mãe. da Roca. E daí eu. É. Se eu botar sua mãe e aparecer a minha Vamos, mãe, tipo, e daí eu já ia ter que riscar diretamente. Enfim, eu olho pro pessoal e falo, eu acho que a gente aceitou mais ou menos de uma forma. Eu achei vocês muito legal. Eu quero, tipo, virar amiga de vocês. É um prazer conhecer vocês, daí a Luna vai apertando a mão de todo mundo, tá ligado? É o seguinte, a gente não vai fazer dança nenhuma, mas se quiser seguir a gente, faz o que vocês quiserem. É basicamente isso. É uma Não é linha. tipo, tem vocês, então. Também não tem muito motivo. O Henry é meio tsundere, mas isso quer dizer que ele gosta de vocês. É uma aliança, só que sem oficializar nada. Medo de compromisso, eu entendo. Eu não entendo disso, não. Eu também não. Também não. Não sei do que vocês estão falando. Também não. Tudo bem. Ele fala, algumas pessoas têm dificuldades em iniciar relacionamentos. Que isso? Vocês olham pra Shino e agora ela desmaia e tá sentada ao lado da Kagami. Isso, né? Nem tá tão calor assim. Eu olho, eu chego do lado da China e sussurro o nome dela. Vai ficar tudo bem. E ela fala, só preciso respirar um pouquinho. Faz sem querer. Tá bom. O Black Bart fala, tá, posso só saber qual é o próximo passo de vocês, então? Eu jogo um balde de água na Kagami. Vocês jogam um balde de água na Kagami. Oi, Qual que é o nosso próximo passo? eu não sei pra onde o capitão mandar. Oi, Bart. Foi O parte. nome era. Peraí, É que elas se aliaram. Como é que era o nome? Ah, lembrei. Alice aqui. Era acabar com as caçadoras. E outra também. O Henry contou pra gente que a Alicia é irmã da Roca? Acho que não. Não falei nada disso. Enfim. Não, essa pergunta foi fora de personagem. Tá? Não sei. Eu não falei nada disso. Não, então. Eu olhei pra ele. Já que elas se aliaram, tem que acabar com as duas de qualquer jeito. Se os signos aparecerem no meu caminho também vai ser um pouco complicado. Acho que é mais fácil. Os signos é mais fraco. Acho que é mais fácil. Você pega o mais fraco e desce de porrada até ele dizer. Até os outros ficarem assustados. Era A gente da nossa... tá botando signo? Não, perdão. Era da nossa compreensão que esse Signos era amigo de vocês. Não. Ele é mais ou menos. Ele é tipo um. Ele é tipo um. Uma ex chata. Ele é tipo uma ex chata, tá ligado? Tá no mar é pra cortar, velho. Essa é a regra. Se a gente não matou ele ainda e não bateu um monte, ele é nosso amigo, sim. Não falando pra vocês, né? Signo se ninguém me avisou? Não, é o seguinte. O que eu. A nossa opinião, vamos lá, um por um. Eu acho que o Signos é uma pessoa que dá pra lidar com. Sem cair na mão com ele eventualmente, até a morte pelo menos. Talvez a gente tenha que Ele só é cair na mão. Olha só, é o Ele seguinte. ajudou a gente a salvar aquelas crianças. E fez várias outras coisas também. É o seguinte, eu odeio aquele pedaço de bosta. Eu não vou bater nele de graça, mas se me encher o saco eu vou. É basicamente isso. Ok, justo. Poxa, Mas o que ele fez de mal mesmo? Várias coisas. também. Ele me sequestrou, eu lembro disso, ó. Você tem muito ódio, Henry. O Felpudo disse. Eu dei 4 pessoas. Essas duas estão entre elas. Mas o importante não é a quantidade, é a Quem são as outras intensidade. duas? Quem são as outras duas? Só eu de curiosidade. A gente já acabou com eles. Tá bom então. Pai. São 5 na verdade. É verdade. O Caçadora. número tá aumentando. Cachorro. Caralho, Henry, você quer uma. Gente, eu não esqueci das coisas que você fez. Henry, você quer uma planilha também? Não, tô brincando. Não precisa. Não, tá bom. Esses nomes ele sabe bem.
É que tem, Vai ser bastante. é que tem tanta gente aqui, às vezes eu me perco, sabe? Henry, se a gente precisar de um lugar pra morar depois que acabar a nossa aventura, a gente pode vir morar aqui? Isso não é comigo. O Bart fala: nós temos casas à venda a partir de 100 doblões de sangue. Esse é um dinheiro de vocês? Pagar? Esse é tipo Bitcoin? Não, ele. Bom. As casas aqui têm que ter função social, então se elas estivessem vazias, tecnicamente vocês podem só entrar e ocupar. Vocês aceitam NFT? Ele é... Não funk. Eu toco música. Não fode, truta. Serve? Não functioning testicles. Enfim, por favor. Certo, vocês vão atrás das caçadoras. Ok. Eu posso atrás ligar. assim. Antes disso, eu tô As falando pra te caçadoras pedir, são inclusive. Ok. Fala pro Bart. Ok. Peça? Eu não prometo que eu vou entregar. A gente vai sair hoje mesmo? Daqui? Ah. Se você quiser. Você pode fazer um pequeno treino comigo antes? Quero testar uma Henry, coisa. Henry, eu tenho uma coisa que eu preciso muito resolver. E precisa ser numa ilha. Posso. A gente pode dar um tempinho aqui? Dar um 10? Pipi. É, Você um tempinho. gostaria de treinar comigo? Quero ver o que eu faço de você. Eu tenho uma base. Pra ter uma base. pra bater uma ideia, tá ligado? Ok, o lado leste da ilha é o nosso campo de treinamento. Vamos lá. A Shino tá como? Chino já tá melhor, ela tá de pé. Tá, seguinte, eu pego a Shino pelo ombro assim, tá ligado? Coloco ela. Caralho, esqueci o nome da menina, velho. A Helena? Helena. Helena, me ajuda aqui. Tá. A gente vai pra um quarto. Passar lá em casa. A gente vai pra um quarto no hotel. E a Minerva diz simplesmente: eu acompanho vocês. Eu preferia que a gente fosse só as 3. Ok. Tá bom. Nada contra, assim, você parece muito gente boa, mas é um assunto pessoal. Tá bom, sem problema. Finge que eu não perguntei, suas esquisitas. Se você quiser, Minerva, eu e a Kagami a gente pode acompanhar você. E a Kagami diz: oi, Minerva. E depois a gente é esquisita. E a Minerva diz: e aí? E a Kagami desmaia de novo. Helena, a gente é esquisita? Sim, eu acredito que sim, Luna. Realmente é incomum ver ninja a céu aberto assim. Sim, e a Helena se transforma na forma de Amaterasu dela e vai caminhando. Por quê? Porque ela pode. Você vê e só de sacanagem a Luna vai teleportando assim, tá ligado? um minuto, de minuto em minuto, tá ligado? A Chino vai correndo atrás. Não, ela vai carregando a China, tá ligado? Vai as duas, tipo, dando uma translocação assim, tá ligado? Bizarro, velho. Divertidos vocês, o Narciso diz. Pra quem? Pra todo mundo. Todo mundo que sobrou. Pra quem quiser ouvir. Eu quero. Mano. Enfim. Henry. Você vai pro lado leste da ilha. E se prepara pra um duelo. De treino, mas ainda assim. Um duelo. Com Black Bart Roberts. Pra evitar que a gente tenha que fazer isso até o fim, vou pedir que você role um dado puro
e a gente vai tratar isso como o seu resultado nessa sessão de sparring. Ok. Antes disso eu vou chegar pra ele. Bom, se é normal, porque eu tinha achado decisivo, a gente para. Basicamente isso. Ok. Sei como é. E ele começa a se alongar e ele fala: eu e o Narciso fazemos isso o tempo todo, você não faz ideia. Ah, que bom. Eu posso brigar com o Narciso? E o Narciso fala: não, não pode. Ah. Que saco. Desculpa, Sempre cara. perco. Eu só brigo com o mais forte ou o segundo mais forte. Você nunca vai saber se não descobrir, se não tentar. Não, eu sei, eu consigo olhar pra você. As primeiras impressões às vezes estão muito erradas, sabia? Não, eu sei, mas definitivamente a sua não tá. A Como gente você pode ir, sabe? então? E ele fala: pessoal, por favor, eu acabei de almoçar, eu vou tirar um cochilo. E ele se sai. Vou ficar de cara emburrado o resto da sessão inteira agora. E com os bracinhos cruzados. Bom, Henry? E... nem fudendo. Por que tem tanto azar, velho? Eu vou rodar aberto também. Nem Henry, fudendo, velho. você olha pra ele e você repara que ele usa na mão esquerda um revólver. Quando eu digo um revólver, não é uma pistola pirata, é um revólver mais faroeste mesmo, sabe? De 6 tiros. Aham. E na mão direita, um sabre. Esse sim, bem mais comum de um pirata. Ele se prepara, se arma e corre na sua direção. Vocês vão de encontro, um ao outro, e ele parece estar esquentando. Ele usa o haki dele com certa facilidade. Vocês trocam algumas pancadas, alguns cortes vão pra lá, socos pra cá, e depois de um certo tempo, ele parece te pegar desprevenido, sem muita força, só com técnica. Enquanto você tenta um soco, ele esquiva e estende a pistola dele, encostando ela na sua têmpora. E ele fala: acabou? Quer ir de novo? Tô começando a entender. Ele Só mais uma. vê a Roca e ele fala: shh, Desculpa. o capitão tá falando. Desculpa. Eu olho pra... tá todo mundo vendo? Algumas pessoas definitivamente estão vendo. Não, tipo, deles. Da tripulação deles? Nossa, também. Eu não vejo luta merda. Eu tô olhando pro lado. O Vincent tá puto. O Vincent tá sentado empurrado. A Roca, a Kagami e a Minerva estão assistindo, mas eu tenho a impressão que elas são as únicas. Também tô vendo, tá? O Oda tá vendo, mas ele tá fingindo que não tá vendo. Olha pra minha tripulação que tá assistindo. Ah, desculpa aí, eu só quero testar uma coisa. E a Minerva grita: bate no saco dele! Henry, o saco é a fraqueza dele! Tá bom. Sabe quando é a fraqueza de todo mundo? Mas o dele é especialmente fraco. Ok. Eu tô baixo. Curioso, hein? E o Bart coloca a mão na testa e ele fala: é o seguinte, esse é um rumor feito pela Pirata Semanal. Eu não solto fogo pelo saco. Que saco? Coloco a mão no ombro dele. Eu estou totalmente emocionado. Que lindo! E ele fala: a Minerva leu isso uma vez e ela nunca mais largou disso. Eu sei! Eu falo, tá que droga! Eu te entendo totalmente. Eu faço a parte de mão pra ele. Enfim, round 2, ele aperta sua mão. Bora. Eu tô usando principalmente o meu hack de observação. Eu quero testar umas coisinhas novas com ele. Vamos tentar. Caralho, de novo 12? Mano, dessa vez você parece mais pronto. Ele parece usar um pouco mais dele. E você consegue reparar imediatamente a principal característica do Black Bart na luta: velocidade. Enquanto ele não parece ter nenhuma fruta do diabo, pelo menos nenhuma que ele esteja te mostrando ali, mas ao mesmo tempo você corre na direção dele, o haki dele parece
regular. A potência dos ataques dele parece um pouco acima do normal, mas nada de muito diferente. Mas a velocidade dele é bizarra. Parece que o tempo todo ele tá 1 ou 2 passos à frente dos seus 1 ou 2 passos à frente. Você tenta usar o seu haki de observação e mesmo nos momentos que você tenta usar ele ao máximo pra ver um pouco do futuro, parece que mesmo olhando isso, a mão dele ou qualquer um dos golpes dele já tá presente na sua direção. Ele vai gradualmente aumentando a velocidade conforme você vai precisando e quando você consegue ver, ele tá correndo voltas ao seu redor, quase que brincando com você, mas ele termina com a espada dele encostada na sua nuca e ele diz: Touché, 2-0. Eu dou um sorriso. Comecei a entender já. Interessante. Não tinha como não ser, né? Se divertindo. E Meu Deus, gente. a Kagami fala novamente: Oi, Minerva. E ele fala: Round 3? Só mais um. Bom. Dessa vez, você pode usar um pouco mais na fruta? Pra? Bom, faz um tempo que eu não luto no ar. O quê? Ok. Eu vou farmar meu de voo. E vocês se preparam para um terceiro round e rola novamente. Caralho, velho, não é possível. Vou tirar 12 de novo, vai. Então. Quase. Henry, você repara que ele usa Geppo, mas é num nível muito maior do que você tá acostumado. Se alguém consegue usar Geppo e dar 3 ou 4 passos, pra ele, depois de algum ponto, correndo de um lado pro outro, é quase como se ele pudesse correr em 3 dimensões. Os dashes que ele vai dando, saltando e pulando de um lado pro outro, parecem quase que não precisar de uma superfície pra se apoiar, sabe? Ele continua quase tão veloz quanto ele é no chão lá em cima. Ele vai passando por cima dos seus ataques e você, mesmo com asas e sendo capaz de voar e ainda manter os seus movimentos completos, ele continua muito mais veloz e muito mais ágil e termina com os 2 pés nas suas costas e a pistola dele novamente na sua nuca. E ele faz um clack e fala: E ela? E ele salta, desce, cai no chão, os cabelos dele balançam ele, volta eles pra trás, pro topete original e joga o suor dele pro lado. E ele fala: Mas é um cara divertido. Tem certeza que não quer ficar aqui mais uns dias? Tô olhando pra minha mão, apertando um pouco. Depende. Verdade. Você sabe como é que eles estão? Eles estão preparados já? Bom, eu não, mas... E você consegue reparar que nas árvores próximas uma porção de corvos, tipo, pelo menos uns 20 corvos estão posicionados. E ele chama um deles, literalmente com as mãos, o corvo chega próximo a ele, fala alguma coisa e sai. E o Bart diz simplesmente: Mais ou menos. Nós temos 2 ou 3 dias antes que eles se encontrem. Aparentemente, eles vão duelar entre si. A maior parte das forças devem se encontrar em uma espécie de operação direta. Aparentemente, os 2 estão indo atrás de uma tripulação especificamente barulhenta. Aparentemente, as caçadoras e o Proteus estão indo atrás dos monstros do mar. Não juntos, como aliados, mas separadamente. Então você embate 3, né? 4, se você contar os Piratas da Chama Azul. 6, se você incluir os Corvos de Sangue e os Piratas da Tempestade. Deixa eu entrar no meio então? Ele sorriu. Parece o melhor jeito, né? A gente tem que resolver isso rápido. E se todos os capitães são presentes, você corta a cabeça e o resto da cobra para. Então a gente sai daqui uns 2 dias, é isso? Talvez um pouco menos. Ok. Já que vai ser tão curto, então, a gente pode continuar isso aqui hoje? Ele Tô quase sorri, entendendo. um sorriso bem largo. E ele fala: Claro. Mas sem segurar nenhuma carta na manga, tá bom aí?
Ele cruza a espada e a pistola e fala: Pronto? Sinceramente, eu te mostrei tudo. Não é como se tivesse um golpe especial. Todo Eu me mundo, preparo. todo mundo tem um golpe especial. Você não chega nesse lugar se você não tem um golpe especial. Olhei pra ele. Sério? Sim. Eu não tenho. Bom, é bom você começar a pensar em um. Você tá atrasado. Ok. Me prepara. E, enquanto isso, Luna, o que você tá fazendo? Espera a China dar uma acordada. E eu olho pra Lena. Tem alguém ouvindo a gente? Não que eu saiba. Bom, o haki de observação das pessoas, de algumas pessoas aqui parece ser um pouco fora do normal, mas nada que eu imagine. O que diabos você quer? Seguinte, a gente talvez tenha um problema e eu queria confiar isso a vocês duas, porque vocês duas são relativamente inteligentes. Relativamente, a Helena parece tomar isso como uma ameaça. Uma ameaça não, uma afronta. E a Shino diz: Obrigado. Você é um pouco cabeça quente, Helena. Um pouco cabeça quente, me poupa. Você vai ver o que um pouco cabeça quente vai fazer com você. Por favor, e o que você e o que você vai fazer depois, hein? O negócio de apanhar de mulher bonita. Bom, enfim. Não é pra isso que eu trouxe vocês aqui. Eu tiro assim do meu tapa-olho, tá ligado? Uhum. Mostro pra eles. Bom. Isso aqui parece familiar pra vocês? Não. Bom, a única informação que a nossa querida... Que a minha querida Bianca conseguiu tirar sobre o Greg. Ela tentou procurar informações referentes a tudo aquilo que ele contou. E o Greg não existe em nenhum documento oficial. E os pais dele ainda estão vivos. A Helena cruza os braços. Ele disse que era um pirata famoso. Não tem como ele não existir em algum documento oficial. Nada que a Bianca conseguiu encontrar. O grupo de piratas que ele disse fazer parte não mencionava nada gigantes. E a única recompensa registrada é a última que apareceu. A Shino diz: o governo tem um costume de esconder informações, mas não desse tipo. A Luna fala: eu acho que nós temos alguém do governo no nosso navio. Pelo menos assim, em teoria. Eles criaram o Greg pra isso. Não criaram ele como um tubo de ensaio, mas bom, vocês entenderam. A Shino diz: é possível. E a Helena diz: eu tenho certeza que o Greg não mentiu com o que ele estava falando. Quem que diz isso? A Helena. Eu levanto a sobrancelha. É só um sentimento. Não tem nenhuma base. Eu só acho que ele não mentiu. Tenho certeza. Quase certeza. Sei lá. Bom, eu tenho um pedido pra fazer pra vocês. Por favor, não mencionem isso que eu falei para os outros, ok? Não tenha dúvida. Isso parece a chance de arrumar problemas. E eu falo... Tino, você consegue fazer um daqueles outros rastreadores? Acho que sim. Helena, você acha que você conseguiria colocar eles no grandão? A Helena Sim, diz: percebeu, obviamente. você não faz ideia da quantidade de coisas que eu já coloquei no Greg e ele não percebeu. Eu vou falar, olha, talvez ele realmente acredite
no que ele falou, talvez seja um tipo de lavagem cerebral ou algo do tipo. Honestamente, lembrando dos corporativistas, não me surpreenderia se o governo do mundo fizesse esse tipo de coisa. As duas parecem se olhar meio sem resposta. Eu só mantenho um olho nele e qualquer comportamento suspeito aqui. A Helena diz: que bom que o veneno pra Greg ficou pronto essa semana. É um jarrão assim? Não. Os melhores vêm nos menores potes. Você vê a Luna começa a chorar. Não. Enfim. Shino, você consegue colocar alguma escuta no barco, esse tipo de coisa? Bom, eu já tenho algumas, mas eu acho que não eram no lugar certo. Quer dizer, sim, consigo. E você tinha escutas? Nada só conta. Eu olho pra Helena. A audácia dela. E a Helena fala: bom, ela perseguia a gente. Eu tenho certeza que as escutas devem ter sido plantadas antes disso. Foram? A maioria sim, a Shino diz. Como que a gente deixa tanta coisa debaixo do nosso nariz assim? Bom, a maior parte das que foram plantadas antes, na verdade. Bom, tem alguém que mora no navio de vocês que, se você pagar a quantidade certa, faria qualquer coisa. É verdade. Não é exatamente difícil colocar algum tipo de... Enfim, por que a gente tá falando disso? Ah, sim, porque bateu curiosidade de onde você colocou essas escutas, sabe? Ah, não, tudo bem. A maior parte delas ficava nas áreas comuns do navio. Uma ou duas talvez tenha ficado... Bom, não importa onde, mas... Não tem nada a ver com vocês, relaxa. E ela? Ok. Helena, acho que a gente é menos esquisito do que ela. E a Helena diz: certamente, ela é bizarra. E eu tô de braço cruzado olhando pra China. A Shino sorri, meio sem saber o que fazer. Ok, eu vou por aí procurar umas ervas. Falou. Você viu? E eu boto a certidão de nascimento do Greg no tapa-olho de novo. E esse é quase o fim do capítulo. Em outro lugar, um corpo inerte, sem vida, caído, em cima de uma grande, como se diz, maca de uma espécie de necrotério. Em cima dessa maca, uma figura morta. Feia, distorcida. O cara de rato. O que resta do corpo dele? Mutilado. Destruído. Rapidamente, um clarão de luz. Uma luz esverdeada. A peste negra é acionada. O corpo frio e morto há meses do cara de rato abre os olhos. Se senta novamente. A coluna dele é incapaz. A coluna, basicamente, desfeita, é incapaz de segurar o peso do topo do corpo. Então ele se levanta para quebrar e cair novamente para trás. Mas ele continua se mexendo. Da ponta dos dedos, das mãos e o rosto, olhando em volta,
procurando. E uma voz diz simplesmente: Cara de rato, bem-vindo. Você é o primeiro de muitos. Meu Deus do céu. E ele olha pro lado e vê tanques tentando conservar outros. Vê-se ali os outros membros da tripulação, cada um dos caras de rato. Vê-se ali os mortos piratas celestiais. Sir Deacon, Tess, Connor, Lachlan e Coy. Um do lado do outro. Vê-se ainda o corpo de um cachorro. E por último, revela-se nos últimos tanques, boiando, Shenyu e Daria, também conhecidos como Papai e Mamãe Storm. Caralho. E esse é o fim do capítulo. Música dos Vingadores começa a tocar. É, Mano, o Ligado cara de universo. rato tinha morrido, velho.